Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui o assunto análise combinatória e nessa aula aqui especificamente vamos ver as permutações, tá? Vamos fazer aí diversos exemplos para ficar bem claro esse assunto, já que ele é muito cobrado não só nos vestibulares, mas também no Enem, beleza? Então pessoal, tenham aí uma excelente aula aí, vem comigo aqui. Então, pessoal, para começarmos, vamos ver aqui as permutações simples. Olha só o que diz esse primeiro exemplo. De quantas maneiras 5 pessoas podem ficar em fila indiana? Pessoal, olha só. Quando nós estudamos arranjo, nós pegamos um certo conjunto e desse conjunto a gente retirava alguns elementos para formar as possibilidades. Não era isso que acontecia? Aqui na ideia da permutação é o seguinte, nós vamos pegar todos os elementos do conjunto dado, tá? Nesse caso são aí 5 pessoas, e vamos pegar todos esses elementos e apenas trocar de ordem e ver quantas possibilidades nós teremos com essa troca de posição, tá? Então, na verdade, permutação nada mais é do que um arranjo que a gente utiliza todos os elementos do conjunto dado, formando assim uma certa quantidade de possibilidades distintas, ok? Vem comigo aqui. Então, pessoal, por exemplo, se nós tivéssemos 15 pessoas e quiséssemos, por exemplo, pegar 5 pessoas para formar uma fila indiana, nós teríamos a situação de arranjo, tá? Agora nós temos 5 pessoas e todas as 5 pessoas serão utilizadas para formar a fila indiana. Então, nesse caso, nós temos um exemplo clássico de permutação, nesse caso de permutação simples. Até nós poderíamos pensar em resolver esse problema pelo princípio fundamental da contagem. Olha só, vamos imaginar aqui as posições nessa fila indiana e nós poderíamos pensar o seguinte, nessa primeira posição nós temos 5 possibilidades. Na segunda posição restaram 4 pessoas, ou seja, temos 4 possibilidades, depois 3 possibilidades, 2 possibilidades e uma única possibilidade. Fazendo aqui a multiplicação, nós teríamos 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui nada mais é do que 5 fatorial e o resultado é 120, ou seja, 120 possibilidades de formarmos aí fila indiana utilizando 5 pessoas, ok? Então, pessoal, repetindo, tá? Quando nós pegarmos todos os elementos de um determinado conjunto e nós quisermos saber quantas são as possibilidades de formação de sequências com todos esses elementos, nós temos aí o caso clássico de permutação simples, beleza? Vamos ver então a definição da permutação. Vem comigo aqui. Então, olha só, vamos ver a definição que diz o seguinte. Dados os N elementos distintos do conjunto, olha só, A1, A2, A3 e assim vai até o AN, ou seja, nós temos aqui N elementos, chama-se permutação simples dos N elementos de I, ou seja, desses N elementos, todo arranjo simples desses N elementos tomados N a N. Então, olha só, nós vamos pegar todos os elementos desse conjunto aqui. E a fórmula, pessoal, ela é a mais simples da análise combinatória, tá? A permutação de N elementos, simplesmente N fatorial, beleza? Agora vamos a esse segundo exemplo que diz o seguinte. 10 livros diferentes, 3 de ficção e outros 7 diversos, devem ser colocados lado a lado em uma estante. Em quantas sequências diferentes esses livros podem ser dispostos, de modo que os de ficção, olha só, os de ficção fiquem juntos. Nós temos essa restrição aqui, tá, pessoal? Então, vamos pensar o seguinte. Olha só, nós temos aqui 10 livros diferentes. 3 são de ficção. Então, podemos dizer o seguinte. Existe o de ficção 1, ficção 2 e o ficção 3.
existem ainda outros 7 livros, tá? Diversos. Vamos colocar aqui, ó, livro A, B, C, D, E, e vamos colocar aqui F e G, tá? Esse F aqui não é ficção, ficção é F1, F2 e F3, beleza? Então nós temos aqui, ó, 10 livros. Pessoal, olha só, essa questão aqui é uma questão clássica que envolve permutação. Quando nós tivermos que formar algumas possibilidades, em que nessas possibilidades alguns elementos sempre devem estar agrupados, nesse caso os 3 livros de ficção devem estar sempre juntos, o que a gente faz? A gente resolve da seguinte maneira. Considera esse grupo aí formado, nesse caso, por 3 livros, como se fosse um único livro, que eu vou chamar ali de livro X. Tudo bem? Vem comigo aqui. Então, olha só, eu vou considerar esses 3 livros aqui, ó, formando um único livro, tá? Um livro que eu vou chamar de livro X. Então, nós vamos ter aqui o livro X e outros 7 livros. Ou seja, pessoal, vamos permutar, entre aspas, esses 8 livros, tá? Então, permutação de 8 elementos nada mais é do que 8 fatorial. 8 fatorial, pessoal, já vou colocar aqui o resultado, é 40.320. Tudo bem? Então, pessoal, teremos aí 40.320 possibilidades de nós colocarmos aí 8 livros em sequência. Agora, cuidado com o seguinte. 40.320 possibilidades, se nós colocarmos naquela ordem F1, F2 e F3. Agora eu posso permutar, ou seja, eu posso trocar aquela ordem. Se eu colocar a ordem, por exemplo, F3, F2 e F1, serão mais 40.320. Ou seja, pessoal, vamos ver quantas possibilidades nós poderemos permutar aqueles 3 livros ali de ficção científica. Nós temos 3 livros, permutando eles teremos 3 fatorial, e 3 fatorial é 3 vezes 2, que no caso é o resultado 6. Então, pessoal, nós poderemos colocar aqueles livros de ficção de 6 formas diferentes. Cada uma delas terá ali 40.320 possibilidades na estante inteira. Então, o que a gente faz? A gente pegará esse valor 40.320 e vamos multiplicar por 6. E aí sim nós teremos todas aí as possibilidades de colocar na estante esses livros, considerando os livros de ficção científica sempre juntos. Beleza? Vem comigo aqui. Então, pessoal, permutando esses 3 livros aqui, teremos permutação de 3 elementos, que é 3 fatorial, ou seja, 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Então, nesse caso, multiplicando aqui os 2, 6 vezes 40.320, nós vamos ter o total aqui, ó, de 241.920 possibilidades, tá? Muito provavelmente, lá no vestibular ou no Enem, nós teríamos a resposta assim, ó, 3 fatorial vezes 8 fatorial, tá? Para não ter que ficar calculando isso daqui, já que iria demandar uma boa quantidade de tempo. Beleza? Agora, pessoal, vamos a esse terceiro exemplo que diz o seguinte. De quantas formas 6 pessoas podem se sentar numa fileira de 6 cadeiras se 2 delas, Arnaldo e Samuel, se recusam a sentar um ao lado do outro? Pessoal, se não tivesse essa restrição aqui, ó, de Arnaldo e Samuel não quererem sentar um ao lado do outro, a possibilidade de colocar 6 pessoas sentadas em uma fileira de 6 cadeiras é simplesmente 6 fatorial, ou seja, a permutação de 6 elementos é igual a 6 fatorial e o resultado é 720. Tudo bem? Agora, pessoal, se o Arnaldo e o Samuel eles não desejam sentar um ao lado do outro, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essas 720 possibilidades e retirar a quantidade de possibilidades em que o Arnaldo e o Samuel aparecem juntos.
Olha o que nós temos aí. Nós temos uma situação de que dois elementos devem estar considerados como sendo um único elemento, porque nós vamos ter eles dois, um ao lado do outro. Tudo bem? Então vamos considerar o Samuel e o Arnaldo ali, ó, um elemento único e vamos fazer a permutação de 5 elementos, ok? Vem comigo aqui. Então vamos imaginar que nós temos o Arnaldo, o Samuel e mais 4 pessoas. Tudo bem? Então, nesse caso, vamos considerar aqui, ó, o Arnaldo e o Samuel uma única pessoa, por exemplo, X aqui, e vamos permutar, então, 5 elementos, o X mais as outras 4 pessoas. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter permutação de 5 elementos, que nada mais é do que 5 fatorial, e nós sabemos que o resultado é o 120. Beleza? Então, pessoal, nós temos ali 120 possibilidades em que o Arnaldo e o Samuel aparecem juntos, só que nessa ordem, Arnaldo e Samuel. Se nós trocarmos ali, colocarmos Samuel e Arnaldo, nós teremos outras 120 possibilidades. Então, vamos pegar esse resultado aí, 120, e multiplicar por 2, já que o Arnaldo e o Samuel eles podem trocar de posição entre si. Beleza? Vem comigo aqui. Então, pessoal, trocando de posição aqui, ó, o Arnaldo e o Samuel, surgem outras 120 possibilidades. Então, vamos fazer o quê? Multiplicar por 2 aqui, ó. E nós teremos, então, 240 possibilidades em que o Arnaldo e o Samuel aparecem sentados juntos. Então, o que acontece? 720 é o total, beleza? Então, vamos pegar 720 e vamos subtrair 240 possibilidades. 720 menos 240, ficaremos com 480 possibilidades dessas 6 pessoas sentarem em fila de tal forma que o Arnaldo e o Samuel eles não sentam lado a lado. Beleza? Pessoal, é impossível nós comentarmos aí permutação sem citarmos a ideia de anagramas. Olha só, quando nós permutamos ali algarismos, nós estamos formando números. Agora, se nós permutarmos letras, nós estamos formando palavras, com sentido ou sem sentido algum, tá? E essas palavras formadas pela permutação de suas letras, nós chamamos de anagramas. Tudo bem? Vem comigo aqui. Vamos começar com esse exemplo 4 que diz o seguinte. Com relação à palavra escola, no item A nós temos o seguinte, quantos anagramas existem? Ou seja, quantos anagramas nós poderemos formar? Primeira coisa, pessoal, na contagem de anagramas, reparem se existem aqui letras repetidas. Aqui na palavra escola nós não temos nenhuma letra repetida. As 6 letras, elas são distintas entre si, ou seja, diferentes entre si. Então, permutar essas 6 letras aqui, nada mais é do que permutar 6 elementos, ou seja, fazer 6 fatorial e o resultado é 720. Então, nós temos 720 anagramas formados aqui com essas letras. Beleza? Agora, na letra B, nós temos o seguinte, quantos anagramas começam com a letra E? Olha só, começando com a letra E, vamos colocar aqui, nós vamos ter aqui ó, mais 5 letras. Concordam comigo? Então, nós vamos pegar aqui a letra E, nós já ocupamos, tá? E vamos pegar aqui as outras 5 letras, beleza? Então, nesse caso, nada mais é do que fazer a permutação de 5 elementos, ou seja, 5 fatorial, e o resultado a gente sabe que é 120, beleza? Agora, pessoal, aqui na letra C, quantos anagramas começam com vogal? Então, nós temos essa restrição aqui, tudo bem? A palavra escola possui 6 letras, então vamos colocar aqui, ó, e nós deveremos ter nessa primeira posição aqui, ó, uma vogal. A palavra escola possui 1, 2, 3 vogais. Então, aqui, pessoal, nós vamos ter, na verdade, 3
possibilidades. Beleza? Agora, para essa segunda casinha aqui, ó, quantas possibilidades? Bom, aí não existe mais nenhuma restrição. Uma letra já foi utilizada, restaram 5 letras. Ou seja, aqui nós temos 5 possibilidades, 4 possibilidades, 3, 2, e aqui é o que restar, ou seja, uma única possibilidade. Então, aqui nesse caso, nós vamos ter o 3 vezes o 5 vezes o 4 vezes o 3 vezes o 2 vezes o 1. Ou seja, 3 vezes 5 fatorial. 5 fatorial é 120, vezes o 3, nós vamos ter aqui, ó, 360 possibilidades. Certo, pessoal? Agora, pessoal, aqui na letra D, entra novamente aquela história dos elementos estarem sempre juntos. Olha só, quantos anagramas tem as vogais juntas? Nós temos ali, como nós vimos, as vogais E, O e A, tudo bem? Enquanto que as consoantes S, C e L, tá? Nós temos essas 3 consoantes. Então, nessa situação, se as vogais devem estar sempre juntas, vamos considerá-las formando aqui, ó, uma única letra. Ou seja, pessoal, nós vamos ter no final das contas aqui, ó, a letra X, que engloba aqui as letras E, O e A, que estão sempre juntas, e mais 3 letras, S, C e L. Ou seja, vamos fazer aqui a permutação de 4 elementos, que é 4 fatorial, ou seja, 4 vezes 3 é 12, vezes 2, 24 possibilidades. Tudo bem? Agora, pessoal, não esqueçam dessa situação. Nós temos aí 24 possibilidades se nós utilizarmos as vogais naquela sequência E, O e A. Tudo bem? O que a gente vai fazer? Nós vamos permutar essas vogais aí e para cada sequência formada pela permutação dessas vogais, nós teremos 24 possibilidades. Permutar ali 3 elementos é 3 fatorial, que é 6. E 6 vezes aquele 24 dará ali, no caso, o total de possibilidades nós poderemos formar ali os anagramas, considerando as vogais sempre juntas. Tudo bem? Vem comigo aqui. Então, pessoal, nesse caso aqui, ó, nós vamos considerar a permutação de 3 elementos, que nada mais é do que 3 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, ou seja, 6. Então, temos 6 possibilidades de colocar as vogais juntas. E para cada uma dessas possibilidades, nós teremos ali 24 anagramas formados, tá? Utilizando as outras letras que são as consoantes. Então, nesse caso, nós vamos simplesmente multiplicar aqui, ó, o 24 vezes o 6, e esse resultado é 144. Ok? Agora, pessoal, vamos falar sobre permutações com repetição. Nós acabamos de ver as permutações simples, vamos ver agora as permutações com repetição. Para isso, vamos ver esse exemplo 5 aqui, que é bem simples. Olha só. Quantos anagramas podemos formar com a palavra aba, ou seja, as letras A, B e A? Olha só, nós temos aí 3 letras. Se essas 3 letras elas fossem distintas, a quantidade de anagramas seria quanto, pessoal? Seria 3 fatorial, ou seja, 3 vezes 2, resultado é 6, tá? Seriam aí 6 anagramas. Só que acontece o seguinte, nós temos ali, ó, 2 letras, tá, iguais a A. Essas letras são letras repetidas, então se nós trocarmos de ordem essas 2 letras, nada muda ali na situação do anagrama. Concorda comigo? Vamos considerar o seguinte, ó, vamos considerar a letra A, no caso, uma vermelha e a outra azul. Aí nós temos essas 6 possibilidades que nós temos aí. Tudo bem? Agora, se você prestar atenção, nós estamos colocando ali as letras A, vermelha e azul. Parecem ali 6 possibilidades distintas. Beleza? Agora, se eu transformar essas letras aí que estão em azul e vermelho, essas letras A, no caso, colocá-las em preto, olha o que acontece. Nós temos, na verdade, ali 3 anagramas que são diferentes entre si. Beleza? Então, pessoal,
temos que considerar sempre essa possibilidade de nós termos aí permutação com repetição e eu vou explicar aí como é que você pode resolver, beleza? Vem comigo aqui. Então, nesse caso aqui, pessoal, são 3 letras. Então, aqui ó, é uma permutação de 3 elementos, só que a letra A, ela está aparecendo aqui 2 vezes. Então, existe uma letra que aparece 2 vezes nessa palavra. Tudo bem? Eu já vou explicar essa fórmula aqui. Então, na verdade, seriam o quê, pessoal? Se fossem 3 letras distintas, nós teríamos simplesmente o 3 fatorial. Agora, nós trocando de posição o A, não muda em nada. Ou seja, nós vamos dividir aqui ó, por 2. Tá? Então, 3 fatorial é 6 dividido por 2. Teremos apenas 3 possibilidades. Ou seja, a palavra ABA, a palavra BAA e a palavra AAB. Beleza? Então, pessoal, vamos ver aqui a fórmula da permutação com repetição. É bem simples, ó. Permutar, no caso, n elementos, é fazer aqui, ó, n fatorial dividido pelo quê, Ferreira? Nós vamos colocar aqui, ó, como se fosse o expoente aqui da fórmula permutação, indicando os números ou as letras que estão se repetindo. Nesse caso, ó, nós temos a repetição B e C. E nós vamos colocar aqui, ó, A, B e C fatorial sempre se multiplicando aqui no denominador. Beleza? Agora vamos ver esse exemplo 6. Diz o seguinte: em relação à palavra natalina, o item A diz o seguinte: quantos anagramas existem? Olha só, pessoal, nessa palavra natalina, a letra N, ela está se repetindo 2 vezes e a letra A está se repetindo 3 vezes. E nós temos ainda o T, o L e o I. Então, na verdade, o que nós vamos fazer aqui, ó, é a permutação, tá? No item A, vamos colocar aqui, ó, item A, é a permutação de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos, tá? Sendo que nós temos aqui, ó, o elemento N aparecendo 2 vezes e o elemento A aparecendo 3 vezes. Então, para calcular isso daqui, nós vamos fazer o 8 fatorial, tudo bem? Dividido, nesse caso, por 2 fatorial, vezes o 3 fatorial. Então, calculando aqui, ó, nós vamos ter 8 vezes o 7, vezes o 6, vezes o 5, vezes o 4, vezes o 3 fatorial. Dividido, olha só, 2 fatorial, que é 2, e vamos colocar aqui o 3 fatorial. Olha só, cancelando aqui, ó, 3 fatorial com 3 fatorial, e, por exemplo, 8 dividido por 2, o resultado é 4, nós vamos ter aqui como resultado 4 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Já colocando o resultado aqui, nós vamos ter 3.360 possibilidades, ok? Agora a letra B diz assim: quantos anagramas começam, olha só, começam com a letra A? Então, aqui na letra B, nós vamos ter o anagrama, no caso, começando com a letra A, e nós vamos ter outras 7 letras aqui. Concordam comigo? Então, o que acontece? É como se nós apenas riscássemos a letra A aqui. E nós vamos ficar, então, com uma permutação aqui, ó, de 7 elementos, beleza? Permutação de 7 elementos, no qual a letra A aparece 2 vezes e a letra N aparece 2 vezes também, tá? Então, nós vamos ter essa situação. Calculando aqui, ó, nós vamos ter o 7 fatorial dividido por 2 fatorial vezes o 2 fatorial, tá?
Isso aqui será o seguinte, 7 vezes o 6, vezes o 5, vezes o 4, vezes o 3, vezes o 2. Enquanto que no denominador nós temos 2 fatorial vezes 2 fatorial, o resultado aqui é 4. Então, ó, cancelando o 4 com o 4, nós vamos ter como resultado 7 vezes 6 vezes 5 vezes 3 vezes 2. Tá? E esse resultado é 1.260 possibilidades. Beleza? Agora, pessoal, vamos para a letra C, que diz o seguinte. Quantos anagramas tem as vogais juntas? Bom, aqui na palavra natalina, quantas são as vogais e quais são elas? Olha só, nós temos o A, tá? E a letra I, ou seja, nós temos 4 vogais, tá? Então, na letra C aqui, ó, nós vamos ter A e I, beleza? Enquanto que as outras letras N, T, L e N formarão as consoantes, tá? N, T, L e N. Então, olha só, pessoal, como nós queremos manter sempre juntas essas vogais aqui, nós vamos considerar como se fosse a letra X. Então, nós vamos permutar o X e mais essas 4 letras aqui. Ou seja, nós vamos ter, então, permutação de 5 elementos, só que a letra N ela está se repetindo. Então, nós vamos ter uma permutação com repetição e vamos colocar o 2 ali. Ou seja, aqui nós teremos 5 fatorial dividido por 2 fatorial. Tá? 5 fatorial é 120. 2 fatorial é o 2. 120 dividido por 2 teremos o 60. Agora, pessoal, seriam 60 possibilidades se naquelas vogais ali nós deixássemos o I na 4ª posição. Agora, se nós trouxéssemos o I para a 3ª posição, seriam mais 60 possibilidades. O I para a 2ª posição seriam mais 60 possibilidades. E o I para a 1ª posição seriam mais 60 possibilidades. Ou seja, vamos multiplicar esse valor 60 aí pelo valor 4. Beleza? Vem comigo aqui. Então, multiplicando aqui, ó, pelo valor 4, nós teremos 4 vezes 60, resultado 240 possibilidades. Beleza? Certo, então, pessoal, chegamos aí ao final de mais uma aula. Espero que ela tenha sido bastante proveitosa aí para os seus estudos. Pessoal, um abração para vocês aí, muita raça, bons estudos e até as próximas aulas.